Com o número legal está aberta a sessão. Pediu o primeiro secretário fazer a leitura da ata da sessão anterior. Presidente, pela ordem, queria fazer uma leitura aqui de um requerimento de pedido de vista. Dessa matéria? É. Não existe pedido de vista de matéria extraordinária, vereador. Tá bom. Ok. Não tem a ata da sessão anterior? Ah, tá. Algum parlamentar gostaria de discutir a ata da sessão anterior? Coloco em votação a ata da sessão anterior, que eles concordam e permaneçam como estão. A ata da sessão anterior aprovada. Vou pedir o primeiro secretário fazer a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Mensagem número 014/2026. Cria o Programa Municipal para Sempre no Seu Lar, para atendimento às pessoas carentes do município de Rio Bonito e da outras providências. Mensagem 015/2026 autoriza o Poder Executivo Municipal a doar áreas, lotes ou terrenos públicos para fins de construção de unidades habitacionais de interesse social e da outras providências. Pediu o primeiro secretário fazer a leitura da mensagem 14 de 2026, do parecer das comissões. Desculpa, você vai fazer a leitura da mensagem, eu vou pedir o parecer verbal, porque a mensagem extraordinária chegou ontem na casa. Mensagem 014/2026. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente tenho a honra de dirigir-me a vossa excelência e ilustros pares, com finalidade de apresentar um incluso projeto de lei que cria o Programa Municipal para Sempre Seu Lar, para atendimento às pessoas carentes do município de Rio Bonito e da outras providências. Exposição da justificativa. A criação de um programa municipal voltado à moradia de pessoas carentes é uma medida essencial para promover justiça social, desenvolvimento urbano sustentável e melhoria da qualidade de vida da população. A garantia do direito à moradia digna é um dos pilares fundamentais para a promoção de cidadania e dignidade urbana, conforme prevista a Constituição Federal. No entanto, uma parcela significativa da população do município ainda vive em condições precárias, sem acesso adequado à habitação segura, infraestrutura básica e serviços essenciais. Nesses termos, e no interesse da melhor ação administrativa direcionada à manutenção das ações governamentais, solicitamos urgência em análise da matéria em tela. Servimos ainda da presente para nos colocar à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos necessários. Projeto de lei. Cria o Programa Municipal para Sempre no Seu Lar, para atendimento às pessoas carentes do município de Rio Bonito e da outras providências. O prefeito municipal de Rio Bonito do estado do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica criado o Programa Municipal para Sempre Seu Lar, que tem como objetivo a promoção de assentamento de famílias carentes no município de Rio Bonito, através de dotações de lotes de terrenos urbanos, materiais de construção em geral e mão de obra necessária à família carente do município, com finalidade de edificação de moradias. Parágrafo 1. Os lotes objetos de doação são aqueles aprovados por intermédio da lei municipal específica, após devidamente registrado no cartório de registro de imóveis competentes, não sendo obrigatório a doação total. 2. O município se encarregará para fazer a individualização dos lotes mediante loteamento ou desmembramento nos moldes da Lei Federal número 6.766 de 1979, sem ônus para as famílias beneficiadas. 3. A adoção será destinada à população carente de moradia, de acordo com os critérios estabelecidos nesta lei. Para o cumprimento desta lei, a administração municipal deve organizar cadastro das famílias mediante a regulamento. Artigo 2. O Programa Municipal para Sempre no Seu Lar poderá atender famílias carentes de moradia que preenchem todos os requisitos. 1.
não ser proprietário, sob qualquer pretexto, de moradia em solo urbano ou rural do município. 2. Tenha residência e domicílio eleitoral há pelo menos 2 anos no município. 3. Está devidamente inscrito a atender o regulamento no cadastro para a concessão de casas populares, realizado pelo município com vista de programa Minha Casa Minha Vida, podendo o município utilizar de cadastro anterior existente. Parágrafo 1. Os critérios de análise à aprovação dos beneficiários serão verificados pelas Secretarias de Assistência Social do município e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, através da comissão especialmente constituída para este fim. Parágrafo 2. Para efeito desta lei, considera-se família a unidade nuclear eventual ampliada por outros indivíduos que com ela possuem laços de parentesco, que forme um grupo doméstico, sob o mesmo teto e mantendo sua economia pela constituição de seus membros. Parágrafo 3. Serão computados para o cálculo da renda familiar os rendimentos de todos os membros adultos que compõem a família. Artigo 3. A administração municipal, após análise e aprovação do cadastro, fará cadastro de concessão de direito real no uso do terreno, para que os beneficiários dele utilizem com finalidade de construir a sua moradia nos termos desta lei. Parágrafo único. Havendo o cumprimento das causas estabelecidas no contrato de concessão, será feita a doação do imóvel ao beneficiário, com outorga da escritura competente no prazo de 4 anos a contar da assinatura do contrato. Artigo 4. O beneficiário deverá edificar sua moradia no mínimo de 40 metros quadrados, devendo estar construída coberta de laje ou telha colonial. Artigo 5. Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, da Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público e do município a fiscalização e o acompanhamento da execução das obras. Artigo 6. O município poderá firmar convênios com o governo federal e estadual ou cooperativas habitacionais com o objetivo de incrementar o presente programa. Artigo 7. Para atender às despesas desta lei, será utilizada dotação própria inexistente no orçamento municipal. Artigo 8. O Poder Executivo, se for o caso, regulamentará por decreto os casos omissos. Artigo 9. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Vou pedir o presidente da Comissão de Justiça e Redação para que dê o parecer de forma verbal. Parecer da comissão. Primeiramente, identificamos que não estão presentes óbices de natureza formal ou material nos planos constitucional e legal que impeçam o exame da mensagem 014/2024, porquanto a matéria está adequadamente redigida, sem erros e com clareza de conteúdo, como também foi observada a adequada técnica legislativa em alinhamento ao que prevê a Lei Orgânica Municipal e que simétria ao teor da Lei Complementar número 95 de 1998, que estabelece normas para elaboração de leis. A Comissão de Justiça e Redação, por bem deliberar pela aprovação da mensagem 014/2026, com o consequente prosseguimento desse processo legislativo. E pergunto aos demais membros, o vereador Abdal Bernais e ao vereador Júlio César. Obrigado, vereador. Algum parlamentar gostaria de discutir o parecer da comissão? Coloco em votação o parecer da comissão. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Coloco a mensagem 014/2026 em votação. Em discussão, desculpa. Vereador Taylor. Senhor presidente, nobres pares, público que nos assistem aqui presente nas redes sociais. Então, venho aqui nessa tribuna para declarar e justificar, já de antemão, meu voto contrário a esse projeto de lei. Meu voto ele não é assim, é contrário para uma questão de oposição política, questão partidária. Ele é um voto que ele vem embasado numa questão de legalidade, de inconstitucionalidade e de responsabilidade e de respeito à nossa cidade e ao processo democrático. Aqui ninguém é contra
programas sociais. Muito pelo contrário. A moradia digna, ela é um direito que devemos defender aqui nessa casa e nesse município. Mas o que nós encontramos aqui assim, não é um simples projeto, mas é uma proposta assim, de um pacote completo de benefícios, né, de doação de terreno, de fornecimento de material, de pagamento de mão de obra. O que estamos discutindo aqui, na verdade, é um flagrante inconstitucional. E a sua legalidade e seu caráter de manifestação, né, de um caráter eleitoreiro. É isso que me preocupa. Então, tem alguns pontos aqui que eu queria apresentar aos senhores. O ponto inicial é que eu entendo aqui nessa matéria que a gente está diante de uma ilegalidade eleitoral. Por quê? Porque a gente sabe que a lei das eleições, no seu artigo 73, ela é cristalina, que é proibido distribuir benefícios em ano de eleição. A lei ela abrange uma única exceção, nesse caso, que exatamente que são os programas que já existem no município, que já tenham dotação orçamentária aprovada no ano anterior para o ano de exercício atual. Então, esse projeto, no entanto, ele, na verdade, é uma inovação aqui de 2026, ou seja, ele já não existia lá em 2025, portanto, no próprio texto, do projeto de lei, ele, no artigo 7º, ele já diz exatamente isso, que ele já confessa isso, ao dizer que será criada uma dotação orçamentária própria. Ou seja, o projeto já admite que não havia orçamento antes previsto para isso. Portanto, acaba que ele não cumpre essa exceção e cai diretamente na regra geral de proibição. Apesar que esse projeto, aprovar esse projeto aqui nessa casa, ela é uma conduta vedada pela legislação eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ele é rigoroso. E já, em algumas vezes, ele já decidiu que, para ser legal, esse programa ele tem que ter um orçamento próprio, já aprovado, e no caso desse projeto ele não tem. Visto isso, a gente recorre à própria lei, aprovada nessa casa aqui no final do exercício do ano passado, aprovando o orçamento para 2026, e tem aqui nas minhas mãos aqui o QDD, o quadro de detalhamento de despesas das secretarias, onde a gente pode comprovar que na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, nós temos aqui na rubrica da habitação de interesse social, apontado aqui apenas R$10 mil de material de consumo, e temos aqui R$10 mil de obras e instalações e R$5 mil para compra de material e de equipamentos permanentes. Então, mostra aqui que apenas R$35 mil não é dotação orçamentária suficiente para tocar um projeto desse que está sendo criado. Então, esse é o primeiro ponto, da ilegalidade eleitoral. Tem um segundo ponto aqui para apontar e discutir com os senhores, que é o abuso de poder político. Então, a gente precisa ser franco o que está acontecendo aqui, que estamos em um ano eleitoral, onde um familiar direto do chefe do executivo é candidato, e isso nos faz ter essa preocupação. Então, de repente, surge um projeto de tamanha magnitude, que em regime de urgência, ainda por cima, que claramente que é para distribuir benefícios à nossa população. Isso, na minha concepção, tem um nome, que é abuso de poder político. Então, isso é claramente usar a máquina pública, o nosso dinheiro, o dinheiro dos contribuintes desse município, para construir uma plataforma eleitoral. E isso não é permitido pela lei eleitoral. Então, a justiça eleitoral, ela não é ingênua.
né, o TSE, né, já afirmou que, entre aspas, né, o desvio de finalidade de programas sociais a fim de angariar vantagens eleitorais é conduta grave. E é exatamente isso que esse projeto, né, pode estar representando. E tem um terceiro ponto aqui a ser discutido com Vossas Excelências, que é a irresponsabilidade fiscal. Então, além de um caráter eleitoreiro, esse projeto, ele pode estar se caracterizando como um desastre no ponto de vista fiscal aqui desse município. Então, para que não haja nenhuma dúvida sobre a magnitude do que está sendo proposto nesse projeto, eu peço licença aos senhores para ler na íntegra, nesse projeto de lei, no artigo 1º, onde o próprio Executivo enviou para essa casa, onde diz, no artigo 1º, que fica criado o Programa Municipal para Sempre Seu Lar, que tem como objetivo a promoção de assentamentos de famílias carentes no município de Rio Bonito, através da doação de lotes e terrenos urbanos, materiais de construção em geral, e mão de obra necessária para famílias carentes do município. Vejam bem, né, senhores vereadores, o próprio texto, ele confessa que se trata de um pacote completo, né, ou seja, ele combina 3 tipos de gastos públicos de uma vez só. Ele contempla, primeiro, doação de lotes, que é uma renúncia de receitas. Ele contempla, né, em segundo momento, materiais de construção, que é uma despesa de capital de grande vulto para o município. E, em terceiro, mão de obra necessária, que é uma despesa corrente em termos contábeis. O município já se demonstra com a sua incapacidade de honrar com serviços básicos necessários, né? A gente vê aí que não consegue honrar com fornecedores, tem milhões e milhões de dívidas aí com fornecedores, serviços sendo interrompidos, empresas sendo mudadas, deixando o rastro ali de despesas para trás, né? Vários serviços de qualidade muito ruim no município sendo prestados por falta de recursos financeiros, aposentados sem receber salário, servidores, né, com dificuldade de receber, próprio programa Operação Trabalho com os beneficiários com seus benefícios atrasados, enfim, uma série de despesas que foram novas, que foram criadas, e essa é a minha preocupação, né, da criação de uma nova despesa sem ter legalidade para isso, com a demonstração clara que não tem capacidade de honrar. Então, cada um desses itens, sozinhos, né, sozinho, já existia, né, já exigiria, né, um planejamento rigoroso. Né, ainda mais, né, juntando todos esses itens, né, isso pode se transformar numa bomba fiscal aqui para o nosso município. Então, eu pergunto, né, aos senhores, onde está o planejamento dessa ação? Outra pergunta que a gente tem que fazer, onde está o estudo de impacto financeiro orçamentário exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal? Também não tem. Então, um projeto que simplesmente diz que vai usar uma dotação própria, sem ter essa dotação própria, né, esse recurso, nos faz, né, ficar muito preocupados em relação, né, à magnitude dessa despesa, né, e que se caracteriza verdadeiramente, que é assinar um cheque em branco e entregar. Então, concluindo, né, vossas senhorias, vereadores, assim, é nosso dever, né, aqui nessa Casa de Lei, e também com o povo do nosso município, né, que a gente não pode ser cúmplice de um ato que, ao prometer esse pacote completo de benefícios, né, com terreno, com material, com mão de obra, né, sem nenhum planejamento, se revela um flagrante inconstitucional, ilegal, imoral e irresponsável do Poder Executivo desse município. Então, aprovar esse projeto é manchar a imagem dessa Casa Legislativa, é colocar os gestores desse município e a própria cidade de Rio Bonito em risco, né, de graves sanções, como multas, cassações de mandatos e declaração de inegibilidade eleitoral.
Então, por isso, em nome da legalidade, da moralidade, da responsabilidade, meu voto é contrário, embasado nessas questões, né? E peço aos 9 vereadores que reflitam também sobre essa questão, justamente protegendo assim, né, a nossa cidade, nossos cidadãos, né, dessa inconsistência, né, principalmente em vistas da questão do processo eleitoral, né? E para que não reste assim, nenhuma dúvida... Vereador, tempo esgotado, já foi bem... Um minutinho. Estou te dando mais tempo do que só o para permitido. concluir, Conclui aí, mas na próxima... Só para mostrar... o prazo regimental. Desculpa. Só para mostrar, né, justamente nosso compromisso com a fiscalização, já deixo aqui informada essa casa e a toda a população do nosso município, que independente do resultado dessa votação, estarei protocolando na segunda-feira cópia integral desse projeto de lei e toda a documentação pertinente junto ao Ministério Público Eleitoral e também ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCE, para que tome as providências cabíveis na apuração dessas possíveis ilegalidades e inconstitucionalidades apresentadas aqui. Obrigado. Vereador Júlio César. Presidente, novos pares, é com muita preocupação que eu recebo essa mensagem. Para sempre no seu lar. Lar de quem? Eu acho que é a minha primeira pergunta. Qual lar que vai ser acariciado com isso, com essa mensagem? Na justificativa, diz que é processo para pessoas em vulnerabilidade e em situação de risco. Mas eu senti falta aqui de alguns pontos. Primeiro, qual o estudo técnico que fizeram para poder a criação dessa mensagem? Quais os lugares? Quais terrenos da prefeitura pode entrar nesse processo? Quantas famílias hoje nós temos em município nessas condições? Porque a gente sabe que nem o aluguel social a gente está tendo para famílias que necessitam dessas moradias. No artigo 1 diz: fica criado promoção e assentamento a famílias carentes com doação de lotes, terrenos, materiais de construção em geral e mão de obra. Mas a gente sabe que hoje o município não está conseguindo arcar nem com as despesas do dia a dia da Prefeitura Municipal de Rio Bonito. A gente está vendo pagamentos atrasados, fornecedores sem receber. Hoje, só a Secretaria de Obra deve mais de 15 milhões de reais. Como que a gente vai criar um programa com recurso próprio se a gente não está conseguindo nem arcar com as despesas de hoje? Fornecedores querendo largar, falando que não vai entregar os materiais, e já vai entrar em colapso porque não vai ter o material. E como que a gente vai poder servir para essas pessoas que entrar nesse programa material de construção, mão de obra, se a gente não tem mão de obra nem para limpar a nossa cidade, que vocês estão vendo aí como que está o estado da nossa cidade, a cidade está largada, abandonada. Como que a prefeitura vai colocar pessoas para trabalhar numa mensagem dessa, num programa desse para sempre no seu lar, e largar a cidade do jeito que está? Então, é mais um ato sem controle, num ano eleitoral que a gente tem uma lei federal que proíbe esse tipo de matéria, esse tipo de mensagem. A gente sabe que o filho do prefeito é pré-candidato a deputado federal, a mãe dele é secretária de habitação. O que me deixa ainda mais preocupado é que não colocaram na mensagem, eu sinto falta aqui da participação para análise da Comissão de Assistência Social e de Habitação. Não tem, vai o quê? O secretário que vai analisar? Então, é com muita estranheza que eu recebo essa mensagem. Já falo do meu voto contrário, porque é mais uma mensagem, é mais uma matéria sem
sem pensar no município de Rio Bonito, sem pensar nas pessoas de Rio Bonito, é mais sem ter cronograma, sem saber o que está sendo feito. E, na verdade, a gente sabe o que é isso aqui. Isso aqui é a busca do ouro perdido. Para quem sabe entender, um pingo é letra. É só, presidente. Obrigado, vereador Júlio César. Vereador Caio. Senhor presidente, boa tarde. Colega Novos Pares, público presente, quem nos acompanha pela rede social. Senhor presidente, não vou me estender muito não, que os demais colegas aí já citaram, né? O colega Taylor, o Júlio César, cabeça. Mas eu não poderia também deixar de falar, entendeu? Quando chega nessa casa aqui, eu falei até na quarta-feira, na última sessão nossa, como é que causa estranheza em certo tipo de atuação do poder público em certas situações. Quando é para benefício próprio, quando eu quero dizer próprio, por quê? Porque isso eu sei que vai beneficiar o filho dele, né? Isso daí é nítido e notório. O nobre colega Taylor falou do pacotão, né? Isso aí o filho deve estar adorando. É um presente que o pai e a mãe estão dando, que o pai prefeito, a mãe secretária de habitação. Então, eu sei que até fica chato, cabeça, a gente falar, né? Mas não tem como, cara. É incrível a incompetência do governo, como é que fica fazendo esse certo tipo de atitudes. Entendeu? Está aí as pessoas, mais uma vez, eu acordo pela manhã, urrando, pedindo, pelo amor de Deus, para poder ser pago, né, o salário do pote. Não consegue cumprir com o básico, vai cumprir com essa situação que está querendo criar aqui, né? Nós falamos também do aluguel social, não pagou o aluguel social, o nobre vereador citou na quarta-feira aqui, cobrando do poder público também isso. Então, já vou antecipar o meu voto contra essa matéria, mas contra com embasamento, né? Pode contar comigo na segunda-feira também para poder ir lá, é um direito nosso, porque às vezes tem gente que tenta jogar a gente contra a população, né? Ah, vou estar contra essa matéria, vou estar contra o povo. O executivo é monstro em fazer isso daí, principalmente com a minha pessoa, né? Então, já vou antecipar meu voto contra essa matéria. É só, presidente. Obrigado, vereador Caio. Mais algum parlamentar? Vereador Marcos. Senhor presidente, nobres pares, a gente está aqui nesse parlamento, né? E eu que já estou um pouco mais há tempo, o vereador Abner, lembra muito bem, no ano de 2013, a prefeita Solange Almeida, que, por sinal, foi a última prefeita dessa cidade, a última prefeita, preocupada com um programa habitacional no nosso município. Naquela época, eu fui com ela em Brasília e foi no Ministério das Cidades. Nós conseguimos 970 casas aprovadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. E viemos para Rio Bonito, esperançosos, e chegamos em Rio Bonito, emperramos numa burocracia diária para poder implantar esse projeto. Tanguá teve ali o projeto implantado, Cachoeira de Macacu, e nós, infelizmente, perdemos esse programa Minha Casa Minha Vida em 2013 para 2014, porque não tínhamos áreas liberadas, não estavam adequadamente dentro da legalidade para poder atender, naquele momento, 970 famílias. Segundo aquela época, estamos falando de 13 anos atrás, o déficit habitacional em Rio Bonito era em torno de 2.000 residências. Eles fizeram toda a pesquisa. Hoje deve ser, no mínimo, umas 1.000 a mais. Pessoas que não têm aonde morar. Vivem no aluguel ou vivem morando de favor na casa de parentes. Então, eu acho que isso aqui, primeiramente, é o primeiro passo. Antes de se criar algumas expectativas, suposições, ilações, dizendo que possa ser para fins eleitorais ou para fins seja o que for, primeiro o TRE tem para fiscalizar. A verdade é essa. Vamos esperar quando? Mais um ano, daqui a pouco, passa 2 anos, 3 anos, e não conseguimos aprovar um projeto desse, que pode sair para Rio Bonito, de casas populares, tá? Outra coisa, foi feito aqui, nessa casa, falado aqui, discutido, e com razão, concordo, com nobres pares aqui, a questão do Bosque Clube. Vou citar só esse exemplo, ali do Cambucais, que é uma tragédia iminente. Falaram, e realmente, eu conheço aquilo ali há anos, eu conheço desde quando foi feito aquele loteamento há mais de 40 anos atrás.
Eu era morador da Cidade Nova, a gente brincava na Bela Vista ali, e ali a gente via aqueles tratores lá em cima, fazendo aquele loteamento, na época já era um absurdo. E foi aprovado pelas legislações anteriores, e estão lá. Hoje, sim, é uma tragédia iminente. Não tinha estrutura nenhuma para ter um bairro ali naquele local. E aí, o que aconteceu? Está aí hoje, o município aí não tem condições de fazer toda a obra de infraestrutura onde está localizado esse bairro, e aí tem que ser feito o quê? Retirar essas pessoas. Mas para retirar nós temos que ter locais para assentar essas pessoas. E aonde vamos assentar? É muito fácil ir para a tribuna e falar. Onde nós vamos assentar essas pessoas, gente? O município tem áreas ociosas aí de terrenos, de loteamentos, centenas de loteamentos aí ao longo dos anos, tem áreas aí que vocês nem sabem que é do município. Ociosas. O que custa dividir um pouco com essas pessoas? Eu lembro que o último programa também foi a Cátia Simone, secretária de Habitação no governo Solange, também tinha ali na beira-linha, ali perto do Campo Rio Bonito, aquele assentamento irregular ali. Com áreas assim, ela conseguiu assentar família por família, senão ela fez um excelente trabalho. Hoje está ali um jardim, ela fez um canteiro ali. Assentou. As famílias precisam de um lote, o primeiro empurrão. Essa questão de material é outra história. Não é que vai dar material de construção. Pode sim. Se as coisas virarem no futuro, o município pode criar um programa de ajuda também. Mas, a princípio, a área é necessária para a pessoa dar o primeiro passo e começar ali. Vamos negar ao pobre esse direito? Mas também o TRE, com a questão que foi levantada, tem que ficar atento. A Justiça Eleitoral tem para isso, o Ministério Público Eleitoral. Mas não vamos impedir o direito da pessoa que sonha, que dorme, preocupada se vai chover, se vai ter um deslizamento e perder a casa, se vai alugar a casa dela. Se não tem onde assentar, gente, vai sentar onde? No quintal da casa nossa, das nossas casas, da casa dos outros? Tem que ter uma área, o município tem áreas ociosas para isso. Claro, tudo vai ter que ser feito dentro da legislação, Secretaria de Urbanismo, a fiscalização, ver se está sendo feito com critérios, mas não podemos deixar de dar oportunidade a essas pessoas que não têm para onde ir, que vivem de joelho no chão rezando na madrugada quando chove, se vai ter uma enchente, um deslizamento, impedir o direito deles de ter um programa social dessa magnitude para que eles possam ter um assentamento. E também projetos grandes que podem vir para a nossa cidade. Eu cito projetos não só para atender as classes sociais mais carentes, mas existem projetos sociais do governo federal de classe média também. Você vê aí construtoras como a MRV, que faz Minha Casa Minha Vida também, construtoras conceituadas. Temos áreas para isso no nosso município. Não estamos tirando de ninguém ali, não. Tem loteamento espalhado aí que possa servir de assentamento de lotes para essas pessoas que estão querendo ter um pouquinho e uma oportunidade, um sossego para ter a sua casa e a sua dignidade de volta. Então, senhor presidente, eu voto a favor com a consciência tranquila, que essa casa está cumprindo seu dever institucional de fazer valer aquelas pessoas que mais precisam, a nossa classe mais baixa, o direito de ter sua casa própria. É só, presidente. Obrigado. Mais algum parlamentar? Aliomar Guimarães. Presidente, a minha fala aqui é que esse projeto de lei não é apenas um projeto de lei de urgência, mas também é afirmar o compromisso que eu tenho com a Constituição Federal, que está lá no artigo 6º, que é o direito à moradia. E hoje eu tenho a oportunidade de poder fazer a diferença na vida de muitas pessoas que lutam para ter um lar, para sair do seu aluguel e poder ter um lugar aonde levar a sua família e poder ter uma vida digna. Então, ao conceder, presidente, uma área pública, não é somente para reduzir um déficit habitacional, mas sim promover inclusão social e a garantia de políticas públicas, trazendo direito à dignidade às pessoas. Então, eu já antecipo aqui o meu voto favorável, tendo orgulho de votar a favor, porque eu sei que eu vou estar ajudando, de fato, a quem precisa dentro desse município. Essa é a minha fala, presidente. Obrigado, vereador Aliomar Guimarães. Mais algum parlamentar? Não, eu também gostaria de estar falando sobre essa matéria. Está até separado aqui, vereador, o artigo 6º da Constituição, porque foi falado em constitucionalidade, e para a gente falar em inconstitucionalidade, a gente tem que ver aquilo que está contra a Constituição.
A gente só é inconstitucional aquilo que está falando contra a Constituição. Se não estiver falando a Constituição, não estiver falando o contrário, não há nem o que se falar de inconstitucionalidade. O artigo 6º da Constituição, ele é muito claro quando ele fala nos direitos sociais, e inclusive ele fala agora, incluindo, que são os direitos fundamentais, são direitos de segunda dimensão que exigem uma atuação positiva do Estado, né? Incluindo saúde, educação, qualidade de trabalho, moradia digna para as pessoas. A Constituição, no seu artigo 6º, ele inclui que é necessário que o Estado atue ajudando com que as pessoas tenham moradia. Então, eu não consigo ver inconstitucionalidade nenhuma nessa matéria. Bom, segundo passo, parte eleitoral. Quem discute, apesar de faltar 5 meses para uma eleição, praticamente, uma matéria dessa, foi até falado aqui por algum parlamentar, lembrando que eu respeito a opinião de todos os parlamentares, respeito a discussão, mas como estamos discutindo a matéria, temos que falar do que é a matéria. Que não é proibido aprovar, não existe nenhuma lei que fala que a Câmara não pode aprovar lei em nenhum momento do mundo. A Câmara pode aprovar lei em qualquer momento, de qualquer período, seja eleitoral, seja qualquer período. Aprovar lei não existe vedação. Bom, e voltando, faltam 5 meses para a eleição. É praticamente impossível que essa lei que está sendo votada aqui hoje, ela vai favorecer qualquer tipo de candidato que vai sair distribuindo, porque primeiro tem que ter um estudo de qual terreno, qual terra, qual vai ser o local. Não existe isso. Por que essa matéria está sendo votada em caráter de emergência? Porque foi passado para o governo municipal que existe a possibilidade de uma construção de 50 casas no nosso município dando para moradores em situações vulneráveis. E existe essa exigência dessa lei ser publicada até amanhã para mandar para Brasília, para aí sim o governo federal poder ajudar, mandando uma verba. Aí o que a gente está fazendo aqui não é dando possibilidade para candidato, futuro candidato a deputado, para nada. O que a gente está dando aqui é uma oportunidade para o município receber uma ajuda do governo federal para assim estar tendo a oportunidade de criar essas moradias dentro do município. Então, essa é mais uma parte que eu queria falar. E a questão eleitoral, gente, a gente não tem capacidade de fazer esse tipo de trabalho, esse trabalho de fiscalizar candidato, político. Isso aí é com o TRE, a gente tem muita coisa para fazer aqui, a gente tem lei para aprovar, a gente tem o governo para fiscalizar. Agora, a parte eleitoral, isso é com o TRE, cara. A gente não tem que ficar buscando, porque pode acontecer. Isso daí, não está legal não? Denuncie no TRE. Está fazendo alguma coisa que é contra? Denuncie no TRE. O que não pode acontecer é privar ou privar de uma possibilidade daquelas pessoas mais vulneráveis ganhar um pedaço de terra, e que inclusive é questão de segurança, que infelizmente tem terra para tudo quanto é lado do nosso município, que a gente não sabe nem de onde que é, e muitas vezes está largada, e às vezes com mato, às vezes mal cuidada, e podendo dar uma função social a essas terras. Então, a questão da matéria aqui é uma questão de suma importância para a sociedade mais vulnerável, a sociedade que precisa um pouco mais, e eu acho que o município, e nós aqui, principalmente, porque quando eu defendo esse projeto de lei, eu não estou defendendo o município em si, eu estou defendendo essa casa. Porque quando fala que um projeto é inconstitucional, está falando que a gente está aprovando um projeto inconstitucional, então os demais vereadores estão aprovando o quê? Algo que é inconstitucional? Eu não consigo ver a inconstitucionalidade nisso. Então, quando eu defendo, eu não estou defendendo o poder público como o poder executivo, estou defendendo essa casa como uma casa que tem pessoas que estão fazendo aquilo que é certo. Aquilo que, apesar de eu concordar que cada um tem a sua convicção, mas a minha convicção é de que nós estamos no caminho certo e que estamos aprovando um projeto que é em favor da sociedade e sem nenhum grau de inconstitucionalidade. Bom, sendo assim, eu coloco a mensagem
14 de 2026 em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Mensagem aprovada, com voto contrário do vereador Taylor, Caio e Júlio César. Vou pedir o primeiro secretário para fazer a leitura da mensagem 015 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente tenho a honra de dirigir-me a vossa excelência e ilustres pares com a finalidade de apresentar o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar áreas, lotes ou terrenos públicos para fins de construção de unidades habitacionais de interesse social e da outras providências. Justificativa. A presente proposição visa autorizar o Poder Executivo Municipal a doar áreas, lotes, terrenos públicos para fins de construção de moradias de interesse social, permitindo que o município atue de forma efetiva na redução do déficit habitacional local. A moradia é direito social previsto no artigo 6 da Constituição Federal, sendo competência comum da União, dos Estados e dos municípios, promover programas de habitação e melhoria das condições habitacionais, conforme o artigo 23, inciso 9 da Carta Magna. Com o retorno e o fortalecimento do programa Minha Casa Minha Vida, instituído pela Lei Federal número 14.620, de 2023, especialmente com suas modalidades, entidades, surge a necessidade de que os municípios disponham de instrumentos legais que lhe permitam disponibilizar áreas públicas para a execução desses projetos, seja diretamente com o governo federal, com o Estado ou com parceria com entidades organizadas e sociedade civil. A doação de áreas públicas para programas habitacionais é instrumento legítimo e previsto em lei, conforme o artigo 17, inciso 1, a linha B, da Lei nº 8.666/1993, e artigo 76, inciso 1, a linha B, da Lei nº 14.133/2021, desde que haja justificativa de interesse público e encargo social estabelecido. A medida proposta trará grandes benefícios sociais e econômicos, pois possibilitará o acesso à moradia digna para famílias de baixa renda, fomentará a economia local com geração de empregos e construção civil, fortalecerá as políticas de desenvolvimento urbano sustentável, permitirá parcerias com ONGs, cooperativas e entidades habitacionais organizadas, ampliando o alcance de programas públicos. Desta forma, a aprovação desse projeto de lei, a medida da Justiça Social, Solidariedade e Responsabilidade Administrativa, permitindo que o município de Rio Bonito cumpra seu dever constitucional de promover o direito à moradia e a função social da propriedade pública, nos termos e no interesse da melhor ação administrativa direcionada à manutenção das ações governamentais, solicitamos urgência na análise da matéria em tela. Projeto de lei. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar áreas, lotes ou terrenos públicos para fins de construção de unidades habitacionais de interesse social ou da outras providências. O prefeito municipal de Rio Bonito, do Estado do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar com encargos áreas, lotes ou terrenos pertencentes ao patrimônio do município de Rio Bonito, destinados exclusivamente à construção de unidades habitacionais de interesse social voltadas à população de baixa renda e residente no município. Artigo 2. As doações poderão ser realizadas: 1. A outros entes públicos, incluindo órgãos da administração direta e indireta da União, dos Estados e do Distrito Federal. 2. A entidades sem fins lucrativos, devidamente constituídas há, no mínimo, 2 anos, com finalidade estatutária voltada à promoção habitacional, urbanização ou regularização fundiária. 3. A cooperativas habitacionais, associados comunitários e organizações sociais, que comprovem idoneidade e capacidade técnica operacional para a execução de empreendimentos habitacionais. Artigo 3. As doações que trata esta lei terão por objetivo específico a execução de programas públicos ou interesse social de habitação especialmente.
O programa Minha Casa Minha Vida, instituído a Lei número 14.620, de 13 de julho de 2023, em todas as suas modalidades, inclusive Minha Casa Minha Vida entidades. 2. O crédito associativo. 3. Outros programas federais, estaduais ou municipais que tenham a mesma finalidade social. Artigo 4. A doação será formalizada por instrumentos públicos, contendo cláusulas obrigatórias de encargo e reversão em favor do município, caso o donatário. 1. Não inicie as obras no prazo máximo de 36 meses a contar da lavratura da escritura. 2. Utilize o imóvel para fins de diverso do previsto lei. 3. Destine as unidades habitacionais a famílias fora dos critérios de renda estabelecidos pelos programas de habitação de interesse social. Artigo 5. A escolha das áreas ou lotes a serem doados observará critérios técnicos definidos por decreto do Poder Executivo, levando em conta: 1. A viabilidade urbanística, ambiental e jurídica do imóvel. 2. A inexistência de infraestrutura mínima instalada, abastecimento de água, energia elétrica, vias de acesso e saneamento básico, ou soluções adequadas nas proximidades. 3. A compatibilidade com o plano diretor e a legislação urbanística municipal vigente. Artigo 6. As doações realizadas nos termos desta lei ficam dispensadas de licitação, conforme disposto no artigo 76, inciso 1, a linha B da Lei número 14.133 de 2021, desde que os encargos de interesse social estejam devidamente caracterizados no instrumento de doação. Artigo 7. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias, cotados da data de sua publicação, definindo os procedimentos, critérios de habilitação, acompanhamento e fiscalização das dotações previstas. Artigo 8. O Poder Executivo, se for o caso, regulamentará por decreto os casos omissos. Artigo 9. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Pediu o presidente da Comissão de Justiça e Redação que conduza. Parecer da comissão. Primeiramente, identificamos que não estão presentes óbice de natureza formal ou material nos planos constitucional e legal, que impeça o exame da mensagem 015/2026. Porquanto a matéria está adequadamente redigida, sem erros e com clareza de conteúdo, como também foi observada a adequada técnica legislativa em alinhamento que prevê a Lei Orgânica Municipal e por simetria ao teor da Lei Complementar número 95 de 1998, que estabelece normas para elaboração das leis. A Comissão de Justiça e Redação entende por deliberar pela aprovação da mensagem 015/2026, com o consequente prosseguimento desse processo legislativo. Eu indago ao vereador Abraham Menais Júnior o seu voto. E ao vereador Júlio César. Nada por. Parecer aprovado, senhor presidente. Algum parlamentar gostaria de discutir o parecer da comissão? Coloco em votação o parecer da comissão. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Discussão da mensagem 015 de 2026. Vereador Taylor. Prezados vereadores, analisando essa segunda matéria, 015, mensagem 015, a gente entende, né, e analisa pelo lado da constitucionalidade, pelo lado da legalidade, né, principalmente com esse fato novo da possibilidade do município receber recursos do governo federal, do programa Minha Casa Minha Vida, para 50 residências, né, muda um pouco a direção da conduta, justamente, né, tendo em vista que a possibilidade de receber recursos, né, de fora, né, de forma a sanar esse déficit habitacional que existe no município, isso é nítido, né, e venho falando sobre isso. Ontem mesmo apresentei nessa casa, nem sabia que ia entrar essa sessão extraordinária, né, justamente em relação ao bairro do Cambucás, que estive lá fazendo uma visita, 2 meses depois da tragédia que acometeu aquelas pessoas lá, e o poder público nada fez lá por aquele bairro, né, e outros bairros também que a gente encontra a mesma situação, né, a gente se faz necessário justamente receber recursos de fora para tentar sanar essa questão no nosso município, né. Então, essa matéria, sim, né, eu voto, adianto já meu voto a favor, né, tendo em vista, né, que é bem diferente da matéria anterior que foi apresentada nessa casa, também em caráter de caráter extraordinário.
Então, já adianto aqui meu voto favorável. Vereador Júlio César. Presidente, novos pares, mesmo achando que é uma matéria que também chega em caráter de urgência, em cima da hora, sem dar para analisar direito, e a gente também não tinha informação que tinham que mandar essa matéria para a esfera federal, para ser aprovada, para vir essas 50 casas, mas essa daqui sim, é uma mensagem que vai trazer benefícios à população. É para isso que eu estou aqui. Votar numa mensagem que vai dar o direito a pessoas do nosso município em situações de vulnerabilidade e em situações de risco, ter a sua moradia e ser respeitada pelo poder público. A gente não pode confundir política pública com politicagem. E a primeira mensagem para mim é politicagem, porque não tem por que botar ali material de construção, como eu já falei aqui, não vou ficar repetindo. Agora, isso aqui sim, isso aqui é uma matéria que eu já antecipo o meu voto a favor, porque isso sim, a gente está trazendo e dando o direito da nossa população ter um local de respeito e para morar com suas famílias. É só. Obrigado, vereador Júlio César. Mais algum parlamentar? Vereador Marcos. Senhor presidente, eu só queria parabenizar o governo por esse projeto, já que, conforme falei na minha fala anterior, da matéria anterior, desde 2013 que não se tem um programa habitacional em nossa cidade. E o prefeito Zé Luiz, nos seus 2 primeiros mandatos, se não me engano, ele construiu algumas casas populares lá no 2º distrito, tem lá o 70, o 90, a prefeita Solange também fez aqui no Via Parque, entre outras aí. Então, hoje eu vejo uma luz no fim do túnel, um governo municipal preocupado com o programa habitacional para atender a famílias carentes. Feito isso, que o governo passado não fez nada disso, não se preocupou em fazer um assentamento, em ajudar uma família carente com a doação de área, um programa habitacional, e vemos aqui hoje o começo de uma nova possibilidade de termos aqui um programa habitacional, e eu acredito, não estou aqui afirmando, para daqui a pouco dizer que eu falei coisas que não, fora de contexto, mas eu acredito, pelas expectativas que eu tenho visto, que muita coisa boa pode chegar aí no nosso município, em termos de habitação para a nossa população mais carente. Então, eu parabenizo a todos os pares aí que foram votar a favor, porque essa matéria, conforme disse na fala anterior, é de suma importância para devolver a dignidade do povo mais carente que precisa de uma moradia digna. É só, presidente. Obrigado, vereador Marcos. Mais algum parlamentar? Não? Então coloco em votação a mensagem 015 de 2026, aqueles que concordam. Oi? Vai falar? Quer falar? Não, era só para complementar, presidente, até da sua fala mesmo. Primeiro, parabenizo o governo por tomar essa iniciativa, né, para ajudar de fato quem precisa. E referente à inconstitucionalidade, eu queria reforçar, presidente, porque a Constituição, quando ela é criada, e aqui eu estou querendo reforçar, porque como a gente é legislador, né, então a gente poderia estar votando alguma coisa que é inconstitucional, então eu preciso me defender acerca da minha posição. Constitucional é quando uma lei é criada e ela vai contra um artigo da Constituição. Como foi falado no artigo 6º, lá está dizendo que é o artigo 6º, tem o direito à moradia, então ela não é inconstitucional, isso aí ponto. Né? O que se chama isso é norma de eficácia limitada, o nome que se dá a isso. Porque a Constituição, quando ela é criada, os artigos, ela não que ela é vaga, mas ela é limitada. Então, cabe os municípios e os estados criar lei para que possa alcançar, de fato, a sociedade. E é o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está fazendo com que uma lei constitucional, né, uma norma lá em cima, na Constituição, como ela vaga, a gente está criando dispositivos legais para que essa norma lá da Constituição possa alcançar o cidadão de fato. Somente, presidente. Obrigado. Coloco em votação a mensagem 015 de 2026, aqueles que concordam permaneçam como estão.
Mensagem aprovada. Nesse momento estou encerrando a sessão, marcando a próxima para o dia 6/5/2026, às 9 horas da manhã.